Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Já estava com saudade de vocês. Permitiu Deus estarmos aqui depois de menos de um ano, não é verdade? Estávamos aqui em novembro. Mais uma vez estamos por permissão de Deus e com a anuência do pastor Nathaniel, a quem desde já agradeço pela permissão de estarmos mais uma vez aqui. Deus abençoe a todos os irmãos aqui. Pastor Nathaniel, muito obrigado, um prazer cooperar com o senhor mais uma vez. Uma alegria, o senhor está muito elegante com esse terno, bênção de Deus. Pastor Ney, meu amigo, que saudade, foi bênção demais. Mas irmãos, na outra vez quem nos buscou no aeroporto foi o pastor Ney, mas dessa vez foi tio Minho, é tio Minho, né? Tio Vinho, né? Cadê ele? Meu Deus. Irmãos, ele nos constrangeu até para fechar a porta do carro, ele não queria que a gente batesse a porta do carro, não fechasse a porta do carro. Deus te abençoe grandemente, te conduza de maneira próspera a tu e tua casa. Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado, meu amigo. Meu amigo Júnior, Deus te abençoe. Obrigado pelo convite mais uma vez. Irmã Vanessa, Deus abençoe. Melk, traz uma bênção, varão. Sertanejo aí. Irmã Soli, satisfação de ver. Irmãos, hoje eu estou completo. Vocês perceberam, né? A irmã Jaqueline está comigo. Eu estou completo dessa vez. Ano passado veio eu e ela ficou em casa antecedendo, mas ela está aqui conosco para darmos glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Todos os obreiros sintam-se saudados, prazer revê-los. Esse aqui eu cantei agora, mas, meu Deus, queria muito lhe ouvir, né? É uma bênção de Deus, um prazer rever o Senhor, grandemente. Estou feliz, estou me sentindo bem, estou à vontade. Já ouviram a voz de Deus? Digam amém. Amém. Irmãos, pregar o que nós queremos é fácil, mas o que Deus quer não é fácil. Há um peso muito grande naquilo que a gente ministra. Eu quero ser fiel ao que Deus me comunicou. Livro do profeta pós-exílico Malaquias, capítulo 3. Versículo 6. Nós iremos pensar nesta noite sobre a temática de protestante ou conivente. Eu sou protestante ou sou conivente? É uma noite que nós iremos entender a posição de Deus através das mensagens do profeta Malaquias. Quem achou o texto, irmãos, digam amém. Está escrito assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Repitamos todos juntos em alto e bom som, 1, 2, 3. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Repitam assim comigo: protestante ou conivente? Por questão de didática, para fixarmos a temática, se você quiser, pergunte a alguém: você é protestante ou você é conivente? Toda quebra de ciclo demanda esforço. Se você busca um propósito, você se esforça para alcançar o seu propósito. Foi a temática de vocês do ano passado, alvo. Esse ano eu achei interessante porque nós iremos meditar numa temática referente à imutabilidade de Deus, mas uma perspectiva de um despertamento para um posicionamento acerca da nossa consciência de geografia, de estado, de ambiente. Porque estar no mesmo lugar todos os dias e não gerar mudança, quais serão os frutos que você terá no seu futuro? Pessoas que estão no mesmo ambiente há muitos anos, mas não geram frutos, não quebram ciclos, porque estão muitas das vezes coniventes com algumas coisas. Porém, vemos que outras pessoas, elas não se conformam com algumas coisas que estão girando em torno da sua geografia,
e estão protestando. E essas pessoas que assim procedem tendem a avançar espiritualmente, buscando a maturidade e vivendo níveis diferentes de outras pessoas. Porque quem protesta alcança níveis e vive experiências espirituais diferentes. O conivente, ele se acomoda com o ambiente, com as pessoas, com os conchavos que alguém faz para beneficiar o seu grupo pessoal. Eles se acostumam com aquela geografia, vivendo naquela conivência, ao ponto de prejudicar-se espiritualmente e prejudicar outras pessoas. Dentro de um ambiente como esse, existem pessoas que estão dizendo assim: eu não posso confrontar alguém, porque se eu falar sobre o erro dele, eu posso perder um tipo de benefício. Já tem outro que está aqui dizendo: eu prefiro perder o benefício pessoal do que perder as minhas experiências espirituais com Deus. Diante disso, eu contemplo um cenário nacional de conchavos políticos, onde alguns se reúnem para colocar aquele que eles pleiteiam o cargo, se reúnem para colocar o seu político-chave para alcançar uma posição de destaque. Existem os conchavos políticos no ambiente ministerial, que pessoas se reúnem com outras pessoas, às vezes não tem chamada de Deus, e às vezes querem pagar até uma espécie de propina para alcançar uma posição ministerial. Existem conchavos em todos os departamentos sociais. No judiciário, o judiciário está corrompido. Você vê um criminoso associado ao Comando Vermelho, livre, enquanto outro patriota preso. O cenário nacional é um cenário de conivência com aquilo que se diz respeito à imoralidade, à quebra de princípios, à fraqueza de moral, à fraqueza de posicionamento. Vivemos isso dia a dia, tanto fora como dentro, no ambiente da congregação, no ambiente de igreja. Mas o que fazer num cenário como esse? Você percebe que no cenário pós-exílico, Deus levanta um homem chamado Malaquias, que o seu nome, ele traz um conceito interessante. Malaquias significa mensageiro de Jeová. Malaquias chega num cenário onde os conchavos existiam em todas as áreas. Dentro do ambiente de culto judaico, conchavos, os sacerdotes desviados. A política de Jerusalém totalmente deturpada. Deus não era mais reverenciado, nem dentro do templo e nem muito menos respeitado fora dos atos do Senhor. Dentro desse cenário de conivência com tudo aquilo que desagrada a Deus, vem um homem que, se fosse no tempo de hoje, ele não tinha agenda. Se fosse no tempo de hoje, ninguém seguiria Malaquias no Instagram. Porque Malaquias vem com uma mensagem que ele quebra os paradigmas sociais. Você percebe que Malaquias, ele vem defendendo o favor da fidelidade ao conserto. E todo aquele que defende a lei de Deus, ele é confrontado pela massa corrupta. A massa corrupta confronta aqueles que defendem princípios espirituais. Malaquias vem defendendo o conserto, a fidelidade à lei, dizendo que deveria Jerusalém, Judá, Reino Sul, voltar ao primeiro amor. Ele vem com essa mensagem valorizando aquilo que estava sem valor para a sociedade, a lei de Deus. Não é diferente de hoje. Se você prega uma mensagem em alguns ambientes que confronta o pecado, muitos viram as costas com a sua Bíblia e vão embora.
Estes que assim procedem fazem parte daqueles que são coniventes às mensagens de autoajuda que elevam a tua emoção e não consertam o teu erro. Malaquias, ele não vem com uma mensagem de autoajuda. Ele diz que nós devemos voltar à fidelidade da lei, honrar o nome de Deus, este sendo reconhecido como o Senhor dos exércitos, este que tem o poder de enviar a bênção e a maldição. Malaquias diz para ele: voltemos para a lei, Judá, voltemos para a lei, porque ele tem o poder, ele tem o domínio, ele tem os tronos, ele tem os reinos em sua mão. Malaquias continua, pastor Nataniel, com uma mensagem ainda mais pesada, porque ele não se engana com cara bonita, com paletó de marca, com sapato cromo alemão. Tem sapato que é tão alisado que você consegue pentear o cabelo olhando para ele. Malaquias não se engana com isso. Ele vem confrontar a adoração hipócrita e mecânica. Irmãos, me permita, pastor Nataniel, quantos não estão vivendo de uma hipocrisia disfarçada de histeria espiritual? Em que sentido, Thales? Ele canta bem, marcha, sapateia, ele roda, mas ele vive apenas disfarçado com essa reação histérica da emoção, vivendo na hipocrisia espiritual, aonde a infecção tomou conta da sua alma. Ele não percebeu há muito tempo. Malaquias vem, pastor Ney, dizendo: a adoração de vocês, Judá, é hipócrita. A adoração de vocês é falsificada. A adoração de vocês tem pão imundo no altar. Capítulo 1, versículo 7: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que temos profanado? Nisto dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Eles iam para o culto e levavam o pior. Eles iam para o culto e levavam aquilo que menos se tinha valor para o culto. Animais com mancha, animais com defeito. E pensavam eles que Deus não estava vendo tudo aquilo. E o tema de vocês é: Deus não muda. Deus sabe a intenção de cada um que entrou por essas portas, e que tipo de cordeiro e de pão nós trouxemos para o altar. Qual foi o pão que tu trouxeste para a serrinha hoje, nessa noite? Qual foi o tipo de sacrifício que tu vieste oferecer a Deus? O sacrifício do conivente ou o sacrifício do protestante? Ele continua descrevendo a realidade. Vocês estão vivendo na idolatria. Vocês permitiram que deuses estranhos entrassem na terra, que era só para adorar ao Deus Yahvé. Houve um misticismo religioso grandioso dentro de Jerusalém. O ambiente da adoração, reconhecido como capital de culto de adoração, estava dominado por um misticismo. Deuses estavam sendo adorados. Malaquias está dizendo para nós, na atualidade, nessa introdução da mensagem, eu quero aplicar: fechemos o nosso coração para os deuses estranhos. Em que sentido ele está dizendo? O coração deve ser plenamente e totalmente de Deus. Ele está confrontando o coração dúbio, o coração que ele é dividido.
Ele não sabe se ora serve a Baal, se ora serve a Jeová, se ora serve a Asterá, a Astarote, a Marduk ou a Deus. Eles conheciam a lei, mas não queriam saber dela. Envolvidos por um sentimento de conivência para se auto-beneficiarem, deixando Deus de lado. Assim estava a vida de Jerusalém e de Judá, e assim está a sociedade nos dias de hoje. Muitos dizem que são de Deus, mas o coração é de Satanás. Muitos sentam na mesa da ceia, mas o coração é de Judas, espírito de traidor. Estão no ambiente do altar, mas não vê a hora que alguém caia para suceder ele e sentar na cadeira. Vem para um congresso como esse, coloca a farda lindíssima que vocês estão usando. Olha para alguém que está ao lado e nem sequer deu a paz do Senhor a ele, e não está nem aí preocupado se ele está bem, se adorou, se não adorou. O egoísmo tem entrado nos átrios do Senhor. Malaquias, ele está dizendo: a idolatria, ela tem que ser retirada. O ambiente tem que ser limpo. Aí eu fui orar, pedi a Deus uma direção. Deus disse assim para mim: Thales, Jerusalém estava infeccionada. E como é que se trata uma infecção? Como é que se trata uma infecção, irmãos? Antibióticos. Se uma infecção, digamos, na sua perna, se trata com um antibiótico comprado numa farmácia. E qual é o remédio que trata a infecção espiritual? Adore a Deus pelo poder da palavra nesta noite. Deus vai derramar uma glória muito grande aqui ainda nesta noite. Eu estou sentindo Deus aqui entre nós. Quem entende que o céu está aberto aqui em Serrinha? A palavra: voltem, Judá, porque vocês estão sendo desleais. A abominação de vocês tem chegado diante de Deus como profanação, imundícia diante de suas narinas. Voltem. Malaquias vai bater num ponto ainda pesado. Ele vem confrontando o divórcio, que hoje está virando normalidade. E eu vou numa orientação agora, para você que está querendo casar, meu filho. Viu, mocinha, rapazinho? Não fique desesperada, não. Você vai achar até graça. Não porque eu estou ficando velha, não porque as meninas do conjunto casaram. É melhor você demorar e casar bem, do que você se apressar. Aí vê qualquer um de cabelo moicano com uma moto com um cano de escape boca 8, empinando aí na ladeira de Serrinha, e casar com um camarada, escandalizar o evangelho, e depois chega perto do pastor, do pai e da mãe com a certidão de divórcio. Malaquias confronta isso. Para não caíres nisso, anda alinhado com a vontade de Deus. Anda alinhada com a vontade de Deus, porque Deus, Ele une propósitos. Diga amém por isso. Aí lá vem Malaquias confrontando o divórcio. Vocês que estão se repudiando, imagina hoje, irmão, imagina. Vocês que estão se repudiando, vocês estão contra Deus, contra a vontade de Deus. Meu Deus. Protestante ou conivente? Quem é você? Quem somos nós? Aí numa coisa mais pesada, para a gente desenvolver a temática, tem muita coisa para a gente tratar. A gente está aqui amanhã de manhã, permitido Deus, e é domingo à noite. Ele vai confrontar o roubo do dízimo e das ofertas. Irmãos, quanta gente que não dizima na casa de Deus, porque tem uma mentalidade escrava. Não, eu não vou dizimar, porque eu estou dando dinheiro a pastor. Tu não dizima para dar dinheiro a pastor. Tu dizima porque tu devolve aquilo que é de Deus.
A consciência do dizimista é essa: eu estou devolvendo aquilo que é de Deus. Meu Deus do céu. É o tema de vocês escolheram num livro muito pesado. Os dízimos e ofertas estavam sendo desviados. E quando penso sobre isso, eu lembro da casa de Eli, em 1 Samuel. Ofni e Finéias viveu uma geografia, pastor Nathaniel, que se caracteriza a situação de Jerusalém profetizada por Malaquias. Ofni e Finéias chegava no guisado com um garfo, pegava a carne ainda meia cozida. As mulheres ficavam na porta da tenda para ter relações sexuais com os filhos de Eli, dentro do templo, da área do templo. Desviavam os dízimos, as ofertas. Estavam vestidos com uma autoridade apenas externa, mas perderam a autoridade interna. O peso da presença de Deus foi embora. Assim muitos vivem no cenário de hoje. Ele velho, cansado por amar os filhos, e infelizmente não agir, sofreu a repreensão e pagou o preço. Em resumo, a arca foi levada de Jerusalém. O povo de Deus perde a guerra. Mas dentro do cenário desse, aleluia, Deus levantou um protestante. Samuel. O que eu quero dizer para vocês nessa primeira ministração que Deus me orienta a lhes trazer, é que agora, aplicando de maneira mais veemente o que Deus quer, Deus está levantando nesta noite uma geração de protestantes. Tu podes repetir comigo bem forte e diga comigo: geração de protestantes. O que é um protesto? O que é protestar? Levantar-se contra uma medida considerada ilegal ou inaceitável. Quando eu protesto, minhas irmãs que estão aqui na galeria, irmãos e jovens, eu estou demonstrando, presbítero Vinho, repulsa ou revolta. Se alguém comete algo que confronta a Deus, o meu dever é protestar. Diga comigo, Quando eu não protesto, eu estou sendo o quê? Então eu tenho o quê? Eu tenho o quê, pastor Ney? Protestar. A perspectiva de protestar no mundo aí fora, você percebe que quando se fala de protesto, você lembra logo o quê? Placa quebrada, lixo no chão, carro incendiado, polícia com bala de borracha, e o povo com placa, defendendo partido A, defendendo isenção, defendendo alíquotas mais baixas, defendendo passagem de ônibus mais barata. Você pode perceber, esses protestos, mesmo pacífico, sempre tem sujeira em rua, briga, pontapé, polícia no meio. Por que eles protestam? Porque eles estão demonstrando uma repulsa. Eles estão dizendo: eu não concordo, isso é ilegal, eu não confirmo com isso, meu posicionamento é anti isso, é contra isso. Eles saem na rua, bota a camisa, uns aí entra até em fazenda protestando, dizendo que a terra é pública. E por que nós não estamos mais fazendo isso? A quem estamos temendo, jovens? Qual é o nosso medo? Meu Deus. Perdermos o espaço no colégio, perdermos o espaço na faculdade, perdermos a estima por parte de um professor esquerdista, marxista, secularista e ateu da faculdade que tu estuda. Confesso aos irmãos que pedi a Deus para pregar outra direção de mensagem, mas Deus está dizendo para mim e para nós: chega de conivência.
O limite de Deus chega. E ele brada aqui em Serrinha. E eu sinto graça de Deus para dizer isso a vocês. Chega de conivência. Está na hora de dentro das universidades estabelecermos cultos. Está na hora de você parar de ser um jovem, um crente 007 e colocar realmente a bandeira ensanguentada do Calvário na tua mão, através das Escrituras, e dizer: queira ateu ou não queira, Jesus é vivo e Ele não muda, não muda, não muda. Ele é imutável. Levante a mão se você quiser e adore a Deus por alguns segundos. Estou sentindo graça de Deus aqui entre nós. Aleluia. Entenda a geografia que você está. Porque para você mudar a geografia que você está, primeiro você tem que compreender ela. Você não consegue resolver uma questão de Enem se você não compreende o conteúdo da questão. Do mesmo jeito é a sua vida, seu ambiente, seu posicionamento. Se você não entende a sua geografia, você não muda ele, não muda ela. Lembro-me uma vez que quando estava concluindo o curso de Direito, na época em João Pessoa, Deus me deu a direção de fazer culto entre os intervalos das aulas. Aí tinha um irmão, Ramsés, mora até lá perto de casa. Eu disse: Ramsés, eu vou começar agora, na parte do intervalo, a gente só tem 15 minutos. A gente vai começar a fazer um culto aqui. Se tu não quiser, não tem problema, eu vou fazer do mesmo jeito. Aí ele: não, meu irmão, vamos fazer um culto. Aí a gente foi para baixo de uma árvore, dois doidos, dois malucos, dentro da universidade. Todo mundo, os crentes que passavam por mim, faziam assim, ó. Aí eu: Pai do Senhor, varão. Misericórdia. Esse rapaz, eu vou fazer um negócio diferente. Aí estava na época, né, o centenário da Assembleia de Deus. Aí tinha a camiseta do centenário. Aí eu ia para a faculdade com a camiseta do centenário. Tinha aqui 100 anos da Assembleia de Deus na Paraíba. Eu ia de propósito. Porque pentecostal não se esconde não. Ele tem fogo. Que plau. Fora de casa, dentro da igreja, fora da igreja, na faculdade, fora dela, ele tem fogo, ele está incendiado, ele protesta. Aí vamos cantar um hino, Ramsés, vamos cantar um hino. Aí a gente começou. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Cantamos o hino. Vamos cantar outro, Ramsés. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e consigo sempre caminhar. Tem crente assembleando, tendo com o povo de Deus comunhão, e nos meus pecados purificação. Aí menos espera, ou passando ao olho dos coniventes. Ei, que negócio ali? Ramsés chorando, é o carro aberta. Rapaz, vamos guerrear. Aí do nada, 192. Pelo mundo brilha a luz. Eita. Pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou do Calvário. Toda a igreja, vou sentindo graça. Somos redimidos, sim, pelo sangue de Jesus. Aí os coniventes olharam pra gente assim. Aí quando menos espera, aí chegou duas moças com uma aparência que estava com ansiedade. Irmãos, o protestante no ambiente gera tanta coisa.
chegaram perto da gente. Vocês são crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A gente precisa de uma oração. Agora, tu fica de olho aberto aí, porque se manifestar, tu já sabe, expulsa em nome de Jesus. Ele era de outra denominação, assim, mais tradicional, mais light, né? A gente que é assembleano, a gente é mais assim, né? Aí, em nome de Jesus, um espírito de morte e ansiedade, as meninas começaram a tremer. Eu disse, agora? Agora vai sair tudo, irmãos, para a glória de Deus. Elas saíram dizendo, ali tem protestante, ali tem protestante, ali tem protestante, ali tem protestante. Deixa eu ver se no templo central de Serrinha tem protestante aqui. Levanta a mão e adora a Deus aqui nesta noite. Diz que me acha, me acha. Eu quero usar uma linguagem bem prática para que todo mundo entenda de maneira objetiva a ideia da ministração da parte de Deus nessa noite. Se eu sou protestante, eu estou fazendo o que, meus irmãos? Considerando aquilo errado, ou me levantando contra, me opondo. Vamos lá. Diante do cenário de Jerusalém, que Malaquias está inserido, tem uma coisa, pastor Nathaniel, que me intrigou. Eu quero trabalhar com vocês nesse sábado à noite, que é a questão do culto mecânico. Digam comigo, culto mecânico. Mais forte, culto mecânico. Vocês estão percebendo que a forma de nós cultuarmos, irmãos, está ficando xoxa? Estão percebendo que a gente está ficando estranho no culto? E eu vou dizer, ar-condicionado é muito bom, é ou não é? Mas tem gente que já vem com um casaco para o culto, para cochilar. Eu digo isso porque tem uma congregação que a gente faz parte e congrega, e teve uma irmã que o ar-condicionado da igreja é bem gelado, ela já está levando um casaco para a igreja. Aí Jaqueline procurou a irmã, não achou, só tinha um casaco cobrindo a irmã cochilando no culto. Nós estamos com mídia, estamos com bom som, estamos com uma boa climatização. A iluminação da igreja é ótima. Amém ou não amém? Amém? Mas a nossa forma de prestar culto está ficando péssima. Primeiro ponto, as pessoas estão mudando a concepção de culto. Culto é serviço, entrega, rendição. Culto é deixar. Culto é deixar. Por que tu viesse deixar? Só que as pessoas vêm com uma ideia de apenas receber, receber. Isso é uma visão neopentecostal que está entrando no nosso meio, a gente não está percebendo o receber. Eu vou porque Deus tem que me curar. Eu vou porque Deus tem que abrir a porta. Eu vou porque meu filho. Eu vou porque o marido tem que voltar. Saiu de casa, tem que voltar. Irmão, Deus pode fazer tudo e muito mais, diga amém. Amém. Mas culto é deixar. Então o culto mecânico tem adentrado principalmente jovens. Quem me ouve, diga amém. Só o Jades. Na minha geração, na nossa geração, está prestando culto muito fraco. Primeiro, antigamente existia, mas hoje está demais. Aí hoje, irmãos, tem igrejas que se você não pedir para a igreja levantar a mão, o povo cochila, mas de maneira geral. Às vezes o pregador manda você levantar a mão para ver se você acorda. Está entendendo a dimensão da necessidade? Se culto é deixar, o que tu viesse deixar? Abertura de congresso de Jades, da Jades. Esses meses todos de preparação. O que é que tu viesse deixar no altar? Ramacho Moriatá. Então o nosso culto está ficando mecânico, sintético. Foi-se feita uma pesquisa e mais de 55% das pessoas que estão na igreja ou no culto vão para casa e se esquecem do que ouviram. Restando menos da metade que compreenderam parcialmente. Observe bem, se eu não entendo o que é ambiente de culto,
Se eu não entendo o que o pastor ministrou no culto de doutrina, como é que eu posso mudar a minha mentalidade? Então, quando a minha compreensão, irmã Soli, é rasa, a minha vida cristã também será rasa. E qual é a preocupação de hoje? Estou pregando num congresso de jovens. Jovens ansiosos demais. Não querem ler Bíblia, não tem paciência de orar 1 hora, não tem paciência de vir para um trabalho de ciclo de oração. Eles não têm paciência de sentar na cadeira, abrir a Bíblia com um comentário bíblico, com uma folha de papel, escrever, pontuar, fazer uma conexão, um paralelismo de texto. Eles não têm desejo de buscar, de cavar, porque falta concentração no que se diz respeito à profundidade. Então nós estamos percebendo que está levantando-se um grupo acentuado de jovens na igreja se automutilando, perdendo a virgindade antes do casamento, em fornicação. Jovens que não dizimam, não ofertam, não contribuem, não cooperam. Intercedam por mim, porque eu tenho que dizer tudo o que Deus mandou. Há uma preocupação com a minha geração acerca disso, mas temos tempo para tudo menos de se aprofundar. Tempo para TikTok, tempo para Kawaii, tempo para YouTube, tempo para séries e mais séries na Netflix. Tem moça que, se você for dar paz do Senhor a ela está quase dando paz do Senhor em coreano, de tanto que ela está viciada em série de Netflix. Pastor, teve uma moça aqui que ficou com vergonha, pastor. Meu Deus. É uma realidade que temos que tratar, irmãos. Temos que viver com decência e com ordem. Temos tempo para descanso, para relaxamento, para recuperação da minha condição emocional. E por que não temos tempo para Deus? Por que o altar está com pão sujo, pão mofado? Deus está nos dizendo, jovens, se quisermos influenciar o nosso tempo, precisamos nos erguer da cinza, precisamos nos erguer do pó da ansiedade, do pó da síndrome do pânico, do pó do suicídio, e dizer: eu protesto, eu protesto, eu protesto. Quem está comigo nesta noite, adore e reache. Só quem tem glória vai, adora a Deus aqui. Deixa eu ouvir o barulho de glória a Deus no templo central de Serrinha. Somos protestantes. Chega de cultos mecânicos, cultos sintéticos, culto meia boca. Entra lá e ouva. Eita. E qual é o problema disso? É porque esse culto é entrega, pastor Ney. O que é que eu vou entregar a Deus se eu não busquei nada em casa, se eu não me enchi de Deus, não me quebrantei para chegar lá no altar com o coração contrito e quebrantado e dizer: tu és grande, tu és imutável, tu és Senhor, eu te amo, Jesus. Abre a tua boca nesta noite e libera uma palavra que engrandece o nome dele. Ele está dizendo para Deus: sinto falta dos teus gritos, teu clamor, me pedindo graça, poder, presença, profundidade. Deus está dizendo para nós: voltemos para o altar. Lembra-me que quando eu morava no sítio, quem sabe do meu testemunho, lembra que eu sou de Pernambuco, do interior do Engenho? Ficávamos na casa onde morávamos esperando o diácono Belarmino com a Toyota 74. Subi a ladeira do Engenho para a gente fazer um culto evangelístico.
Quando menos espera, irmão, sabe como é que a gente identificava o irmão Belarmino? Toda a igreja me pergunta, como? Aquele som lá atrás. Sou o Todo-Poderoso que abre caminho para o meu povo passar. Eu sou o quarto bom, pequeno Nabucodonosor. Aí essa aproximando, vou de contemplar, eu sou. Aí quando menos espera, lá vinha a Toyota vermelha. Aí as irmãs estavam em cima, era canto, era mistério. Aí quando a gente só vê, quando chegava dentro da Toyota, quando subia na caçamba, meu irmão, não tinha como não disparar não. Era crente profetizando em cima da carroça da Toyota. Antes de chegar no culto, é isso que Deus está dizendo. Se enche para entregar, se enche para protestar. Ainda me acho que é meu raio. O problema do culto mecânico é a nossa mentalidade fraca do que se diz respeito à adoração e do que se diz respeito a culto a Deus. Malaquias confronta isso, jovens. Se Deus não muda, Deus permanece no trono recebendo adoração. Sim ou não? Diferente do Antigo Testamento, com o holocausto, a vítima tinha que ser queimada, holocausto, totalmente, que tinha as regras, sem mancha, sem defeito. Os pobres iam para o templo, levavam pombinhas, como no caso de Jesus, família pobre, mas foi no templo sacrificar, e levou as pombinhas para adoração. De acordo com a posição financeira, existiam também os parâmetros de culto. Irmãos, hoje a gente não precisa trazer cabra, não precisa trazer bode, não precisa trazer pombo, não precisa trazer gado. É só entrar ali. Eita, machurina. Eu estou sentindo meu Deus aqui presente nesta noite. E abrir o coração para Deus. Abrir o coração para Deus. Os cultos mecânicos estão sendo proliferados também pela falta da juventude. Observem, jovens, olhem bem para cá. Uma geração vai, outra geração. Uma geração vai, outra geração. Quem vai suceder a geração desses homens que estão aqui? Quem? Somos nós. Sim ou não? Homens estes, mulheres mais velhas, cãs brancas, foram criados preservando o culto devocional, coisa que a gente está desprezando. 3 hinos da harpa, uma leitura da Bíblia, 5 versículos, uma oração rápida, não fazemos. O que nós ensinaremos para os nossos filhos, o que nós ensinaremos para os nossos companheiros futuros, para as ovelhas que um dia pastorearemos, se for da permissão de Deus. Se a vivência com Deus está perdida, expressada, isso dentro de casa. Não precisa ser teólogo, pós-graduado, para entender o que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que Deus precisa voltar a atuar em você dentro do teu ambiente de intimidade. Porque se você não aprende que você precisa mudar essa chave, olhe bem para minha mão, se você não aprende que você precisa mudar essa chave, a tua vida vai continuar assim, raquítica, seca, alguém te empurrando com a muleta, para ver se tu ainda permanece vivo, mas tu não tem nada que te prenda a Deus. Qualquer vento tu se desvia, quer sair. São João está chegando agora, tu já está pensando numa banda que vai vir para tu escapulir do congresso, ou escapulir do conjunto, para colocar uma camisa xadrez e pinotar 4, 5 dias e voltar para o pastor pedir perdão e passar 3 meses em disciplina. Tem gente que para pecar já está programando, mas eu quero dizer aqui nesta noite, o arco de Satanás está sendo quebrado e a cova de morte está sendo fechada.
Pensas tu, jovem, no teu coração, que o Deus de Yahvé, o Deus de Israel, não viu que tu disseste para o teu parceiro que tu ia para aquela festa? Diz Deus: se tu for, eu te levo, mas por amar te digo, não vais, e volta para o meu altar depressa. Quem entende que Deus está aqui nesta noite, diga amém por isso. Eu estou sentindo Deus aqui. Orai, show e aquela maragai. Nós viemos aqui para protestar. Deus, ele não multa. Ele me rachou, amar. Deus está me dizendo: eu estou andando pelo caminho das escuridades e estou cercando alguém. Deus está cercando, viu? Entendes tua linguagem? Deus está cercando. Andando por um caminho de escuridade, Ele está andando por este caminho para cercar e puxar. É isso que Ele manda dizer: puxa para perto, para perto, para perto. Oh, Yashoia. Jovem, tu quer ser pregador, filho? Pregador para quê? Para ser famosinho no Instagram? Pregador para ter canal no YouTube cheio de mensagem? Ou tu quer ser pregador para protestar contra Satanás, o inferno e esse sistema maligno que está tentando te intimidar? Eu libero a palavra da parte de Deus, já encerro. Amanhã a gente continua e domingo também. Deus está levantando uma safra de jovens e de moças, rapazes e moças, que entenderão que é isso aqui na essência, sem tentar burlar a essência da lei de Deus para beneficiar parceirinho, amiguinha. Amiguinha não te dá o céu, amiguinha não te batiza com o Espírito Santo. É melhor tu deixar essa maquiagem velha borrar e essa amizade suja se quebrar, para Deus voltar a te encher de novo, te encher de novo, te encher de novo. Quem entende que o céu está aqui, levanta a mão comigo assim comigo. Deus está te dizendo: eu vou mudar a tua geografia, rapaz. Eu vou mudar a tua geografia, moça. Tu vai andar por caminhos diferentes. Tu vai trilhar por caminhos de poder. Esse caminho raquítico, miserável, frio, tu estás saindo dele hoje, entrando por um caminho de poder. Poder, 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 poder. Eu vim de João Pessoa com esta mensagem para dizer a você: quem for protestante se manifeste, quem for conivente pode ir para casa. Deus está dizendo: eu sou com aqueles que vivem o que eu quero, andam no que eu quero, pregam o que eu quero, defendem o que eu quero, e para eles eu tenho intimidade, experiência e riquezas espirituais. A infecção está sendo espremida hoje. Vai ter alguém gritando, mas vai sair.
vai sarar este negócio que há muito tempo não sara. Diz Deus para pais e mães que estão me ouvindo aqui: você vai ter prazer na sua filha, vai ter prazer no seu filho, porque Deus está levantando ele aqui em Sarria para protestar, e a infecção da mente dele, da alma dela, vai sair hoje. A permissão do pastor, fiquemos em pé. Me canta sobre a naia de Yavá, enarauá-se entre a face amor, entro no comontre a se que me dá racia. Ele manará e outro visquel e prove teu esquel a prova tchena. Entro no voria, entro no remia torra manassi, te da pia papa porra ne remacamas. Balanço assim a terra nessa noite. Estou expelindo de muitos doenças espirituais. Falsidade, hipocrisia, pecados encobertos. O mundo deixando vianaiata. Estou eu balançando assim, ó. Contemple a minha mão de Deus sobre. Retiro. Coloco. Levo. Trago. Levanto. Abato, chamo, envio, vocaciono, preparo. Amor, digo assim para vós essa noite: tenho visto, contemplado a conivência de muitos com o erro. Oi andou o camais. Querem viver a profundidade? Querem viver numa dimensão diferente? Aqueles que querem, recebam da minha parte ferramentas, habilidades, competências, capacidades novas. Diz o Espírito do Senhor nesta noite.
estarás perdendo o prazer das coisas erradas. Estarás perdendo o prazer naquilo que tu fizeste antes de vir para o culto, naquilo que tu viste. Tu vai ter nojo daquilo que tu fez. Estarás constrangido nessa noite a voltar definitivamente para o altar. Eia, tá sentia. Irmãos, tem uma presença muito forte aqui. Meu amigo está na casa. Deixa eu sentir ele e adorá-lo. Sente também comigo a presença dele. Os pentecostais batizados com o Espírito Santo, você tem liberdade para falar em língua. Quem não é batizado, abre a boca, porque Jesus pode te batizar agora. Há uma nuvem de glória sobre o território de Serrinha nesta noite aqui, dizendo: tem glória, tem glória, tem glória, tem glória, tem glória para os protestantes. Sintam, sintam. Deus vai tomar uns vasos aqui nesta noite. Quem profetiza, profetize. Quem tem dor de visão, veja. Quem tem dor de discernimento, discirna. Deus está agindo na casa, agindo na casa. Recebam, 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 recebam. Mas eu não posso deixar de fazer isso. Para concluir esse primeiro dia, há uma entrega que deve ser feita hoje. E não é de dinheiro, não. Não é do seu carro, não. Não é do seu diploma na parede, não. Deus quer você. O convite que eu vou fazer aqui é para você que está aí com a fardinha do conjunto. É para os crentes. Depois eu faço convite para os crentes, não crentes. Quem sabe é batizado com o Espírito Santo. Mas você precisa voltar para Deus. Voltar para o altar. Ah, Thales, eu vou ficar constrangido. Você quer me envergonhar? Deus está fazendo isso porque Ele ama, rapaz. Eu estou lhe fazendo esse convite porque eu não quero perder a sua alma para Satanás. Se você realmente quer ser um verdadeiro protestante e não ser conivente com o pecado, saia do seu lugar, onde você está, consciente do que você está fazendo, e venha aqui na frente que nós iremos orar por você. Pode vir que nós iremos orar por você. Pode vir. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo. Tem gente na galeria que precisa descer, venha. O inimigo tenta laços e embaraços pra te envergonhar, mas não vai. Tá vendo? Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Pode vir. Aquele que acalma o vento,
Pode chorar, chora. Aquele que aquieta o mar. Porque quem trabalha é o Espírito Santo. A força do fogo que faz o leão jejuar. Tem mais, pode vir, venham. É o Deus que derruba. Não se prendam. Venham receber a restauração de Deus. É o mesmo que lá no alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. A glória de Deus está aqui. Venham, chuva de bênção. Somos protestantes. Deus te dá escape e livramento. Tá vindo, venham. O inimigo tenta laços em Se já tiver alguém aceitando a Jesus, levanta a mão e me confirme aqui. Mas não vá, meu Deus, que cena maravilhosa. porque eu não estou sozinho nessa guerra. Tem mais espaço aqui, Está gente. comigo. Pode vir, tem mais espaço. O braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento. Jesus já está renovando aqui. Aquele que aquieta o mar. Este é o poder espontâneo do Espírito Santo. Quem movimenta é Ele. Pela palavra, pelo poder da sua palavra. A lei de Deus movimenta o Espírito. Cura a carne, cura a alma, cura a mente, cura. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Sim, meu Deus. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Olha eles aqui no altar. Vão levantando pra cá, levante a mão, vamos orar. Venham, venham. Fazem chuva de bênção. Meu Deus. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Deus já tem, e Deus já tem. Bem baixinho. Sabe por quê? Porque o movimento que vai ter aqui, Melk, é o Espírito Santo tratando. Os meninos da banda, eu amo todos vocês. Mas bem baixinho. Deixa o Espírito Santo tratar. Porque se for o barulho da bateria, vai parar. É movimento, é só emoção. Mas se for o Espírito Santo curando a sua alma, você vai continuar adorando a Jesus, independente do som. Eles vão continuar bem baixinho. Deixa o Espírito Santo te tratar. Oramakandalaça. Orimihadoshata. Olha as coordenadoras descendo para orar. Eita! Se os irmãos quiserem descer com a permissão do pastor, se assim permitir, desça. Vai trabalhando na vida desses rapazes, Jesus, agora. Trabalha na vida dessas moças agora. Trabalha na vida deles, delas. O mundo é mau. O mundo é negro. Eita, lá bacana, não moneja. Mas tu estás levantando, Senhor, uma geração que protesta. Renove cada um agora. Do alto da cabeça, planta nos pés. Chega de cultos vazios de entrega. Chega de conivência com pecados encobertos. Chega de conchavos. Visita este rapaz agora. Visite eles que estão no teu altar. Vai tratando com essa mentalidade rasa, mas que ela veio aqui para dizer para ti que quer mais. Ele veio dizendo aqui que quer mais. Quem sabe alguns que estão aqui, Senhor, o pecado alinhou. Vai desalinhando nesta noite. Vai cortando, vai quebrando, vai desvencilhando ele, ela, do pecado, do vício. Espírito Santo vai trabalhando, vai. Entra onde não podemos entrar. As chamadas estão sendo conferidas.
As línguas estranhas sendo liberadas é o renovo de Deus aqui. Os pastores intercedam por mim. Levante a mão, intercedam pela mocidade. Orem por mim, orem conosco. Orem por eles. A infecção está saindo. Está saindo. Olha Ele te abraçando nesta noite, moça. Você que está pela internet também seja alcançado agora. Seja visitado agora. Seja visitado agora. Isso, meu. Recebam também o batismo com o Espírito Santo. E mesmo assim, isso, os irmãos estão descendo para orar. Quem batiza é Jesus. Abre a boca que Ele pode te batizar no meio da multidão aqui agora. Você que está no meio do povo, abre a boca para Jesus batizar você também aí no meio da igreja, na galeria. O céu está presente aqui nesta noite. Se Deus mandar você abraçar alguém, abraça. Ore por ele, impõe as mãos na cabeça. Se Deus mandou, faça, obedeça. Isso, meu. Tu és santo. Enquanto eles estão recebendo esta graça, Tu és santo. você que está afastado do Evangelho, eu lhe convido, venha para Cristo hoje. Onde está a primeira vida para Jesus? Venha. Os irmãos me ajudam, a graça de Deus está aqui. Onde estiver a primeira vida vindo, me avisem, sinalizem. Deixe o Espírito tratar nesta noite, assim como Ele está fazendo. Deixa. Tu és. Que outra palavra? Diga isso. Que outra. A vida, a primeira vida. Santo. Onde está a primeira vida? Cadê você? Diga que ele é amigo, cante, cante, diga. Batizou? Amigo. Jesus batizou uma jovem com o Espírito Santo. Olha o que o Espírito está fazendo. O obreiro confirmou ali. Batizou com o Espírito Santo. Perceba que quem batiza é Jesus. Já batizou uma com confirmação. É a primeira vida? A primeira vida está voltando para Jesus. Amigo, abrigo. Onde está a segunda vida? Venham! Consolo. Espírito Santo. Meu filho, dê lugar agora. Agora você pode dar lugar. Que fala comigo, que ora. A segunda vida vem. Onde está a segunda vida para Jesus? Se tiver na galeria, desce. Vem aceitar a Cristo como Salvador. Vem. Todos os momentos, vem me convencer. A glória de Deus está aqui. Batiza mais, Jesus. Batiza mais, batiza mais. Cadê os protestantes? Cadê os protestantes? Cadê? Segunda vida, onde você está? Vem para Cristo. E outra palavra se faz necessária para te descrever. Vem! Se tiver alguém pela internet que quer ser crente, digita aí nos comentários: eu quero aceitar a Jesus como Salvador. A primeira está voltando, cadê a segunda? Vem! Cadê o glória da igreja de Cristo aqui? Jesus batizou, está salvando e está operando aqui entre nós. Cadê a segunda? Vem! Vai, Melque, continua. Tá vindo a segunda? Tá vindo? Cadê a segunda? E vai! Vem para Cristo! Receba força e venha, receba força e venha. Diga, em nome de Jesus. Que Ele está, e Ele está. Tem glória, aqui, tem
cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. Cadê a segunda? Venha! A mentira está sendo. Vem para Cristo nesta noite. Tem glória dele aqui. Pau tem que cair. Vai! A profeta da mentira tem que se dobrar. E eu reconheço